Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, O Pense e Enriqueça, esse livro em que ele traz então o resultado de um trabalho que ele fez durante 25 anos com pessoas muito bem-sucedidas e com pessoas que fracassaram. Ele compilou tudo isso então aqui para trazer uma filosofia de sucesso para a gente, para quem está buscando saber como é que faz para sair da falta e da escassez e passar para a abundância e plenitude de todos os setores da nossa vida. Quem recomendou esse livro foi o Earl Nightingale, no livro dele É o Estranho Segredo, onde ele diz que apenas 5% das pessoas do planeta, da população total do planeta, é bem-sucedida na vida em todos os setores. Os outros 95% vivem naquilo que ele chama de mediocridade, na falta e na escassez do berço ao túmulo. E ele diz que isso é possível dar esse salto quântico se a gente entender algumas coisas, e ele fala em fazer um programa de 30 dias, onde ele dá algumas sugestões, entre elas a leitura de bons livros, e ele indica esse livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. E eu acredito que seja porque o Napoleão Hill, então, ele descobriu esse segredo. Ele diz que sim, ele confirma, mas ele diz que ele só pode nos dar a metade do segredo, que a outra metade consiste exatamente na nossa determinação em descobrir, na nossa determinação em sair da falta e da escassez e na nossa determinação em fazer o que se requer. E aqui, esse livro ele é dividido em passos. A gente está aqui no passo número 10, em direção à riqueza, que é o mistério da transmutação sexual, que ele disse que é vital saber usar a energia sexual vital para a procriação, também para a nossa criação, para a criação dos nossos objetivos, para a criação dessa vida plena. Esse passo, ele começa com essa frase: você verá como qualquer pessoa pode dirigir suas reservas de energia sexual para auxiliar o impulso à prosperidade. E aí ele explica que a emoção sexual traz consigo a possibilidade de 3 potenciais. O primeiro é a perpetuação da espécie, o segundo, conservação da saúde, e o terceiro é a transformação da mediocridade em gênio pela transmutação. Aí ele fala, então, a transmutação é transformar, é mudar alguma coisa. E aqui ele falou muito de como é que a mulher, então, pode estar ajudando também o homem a fazer essa transmutação, a usar essa energia sexual de forma a ter sucesso. E aqui o próximo subtítulo nesse vídeo é: somente você pode conduzir-se ao gênio. O sexo em si já é um grande impulso à ação, mas suas forças são como o ciclone, muitas vezes incontroláveis. Quando a emoção do amor começa a se misturar à emoção sexual, o resultado é serenidade de propósitos, compostura, exatidão de julgamento e equilíbrio. Qual a pessoa que, tendo atingido os 40 anos, tem a infelicidade de ser incapaz de analisar essas afirmações e corroborá-las pela experiência? Aqui anteriormente ele dizendo que a maioria dos homens só alcança esse equilíbrio depois dos 40 anos. Levado pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas na emoção sexual, o homem pode ser, e o é, geralmente capaz de grandes realizações, mas suas ações podem ser desorganizadas, distorcidas e totalmente destrutivas. Levado pelo desejo de agradar a mulher, baseado apenas no sexo, o homem pode furtar, enganar e até cometer homicídio. Mas se a emoção do amor se misturar à emoção sexual, o mesmo homem guiará as ações com mais sanidade, equilíbrio, compostura e esforço construtivo. Essas 3 emoções combinadas podem erguê-lo à altitude do gênio. E aqui ele diz que, levado ao desejo de agradar a mulher, baseado apenas no sexo, o homem pode furtar, enganar e até cometer homicídio. Eu acredito também que às vezes nem apenas pelo desejo de agradar a mulher, mas de se agradar a si mesmo, de obter o prazer sexual. Não sei se eu entendi mal aqui, tá? Emoções são estados de espírito. A natureza forneceu ao homem verdadeira química da mente, que opera de maneira semelhante aos princípios da química.
Sabe-se que o químico pode criar um veneno letal misturando certos elementos, nenhum dos quais, de per si, é prejudicial em proporções certas. As emoções podem, do mesmo modo, ser combinadas de maneira a criar um veneno letal. Então aqui ele está dizendo que o químico pode misturar certos alimentos, nenhum dos quais que por eles próprios são prejudiciais em proporções certas. Ou seja, até uma coisa que numa proporção certa ela pode servir positivamente, ela pode ser um remédio, se misturada a outros elementos, ela pode então ser letal. A mesma coisa que ele falando com as emoções, que do mesmo modo podem ser combinadas de maneira a criar um veneno letal. As emoções do sexo e do ciúme, quando misturadas, podem tornar a pessoa numa fera insana. Olha aí, gente, isso aqui é realmente no livro Paulo e Estevão, que eu estou fazendo nos finais de semana, a Abigail, a noiva de Paulo de Tarso, ela diz uma frase mais ou menos assim, que o ciúme é como a ferrugem que corrói o metal, que o ciúme, então, ele corrói a alma. E ele dizendo aqui que as emoções do sexo e do ciúme, quando são misturadas, ela pode tornar a pessoa numa fera insana. Por isso ele faz essa comparação com o químico, porque quando elas são, acredito que não a emoção do ciúme, mas a emoção do sexo, ele está aqui trazendo que ela pode ser, que ela é a base primordial para a criação de grandes coisas. A presença de uma ou mais emoções destrutivas na mente humana pode desencadear, pela química da mente, um veneno capaz de destruir o senso de justiça e equidade. O caminho para o gênio consiste no desenvolvimento, controle e uso do sexo, amor e romance. Em resumo, o processo pode ser o seguinte: encoraje a presença dessas emoções como pensamentos dominantes em seu cérebro e desanime a presença das emoções destruidoras. Olha aí, ele voltando ali no local, na usina onde tudo acontece, que é na nossa mente, é através dos nossos pensamentos. Então, como é que a gente encoraja a emoção positiva com pensamentos dominantes? E desanima a presença das emoções destruidoras. Quando vier algum pensamento que vai nos desencadear essa emoção, esse sentimento destruidor, a gente não acompanha, a gente não se identifica com ele. Acredito que seja isso. A mente é criatura do hábito, vive dos pensamentos dominantes que lhe fornecem. A mente é criatura do hábito, ela vive dos pensamentos dominantes que lhe fornecem. Ou seja, ainda que haja um pensamento negativo que de vez em quando a gente está ali mais ou menos, num dia não muito bom, a gente tem aquele pensamento, mas depois a gente volta, a gente vai para o vale, como eu fiz aqui uma série com o livro do Spencer Johnson, Os Picos e Vales, que é fantástico aqui. Isso é o natural da vida, há picos e vales, mas aí quando a gente está ali no vale, a gente pode ter até é normal, é natural, enquanto estamos, como humanos que estamos nessa realidade. Então, nessa hora a gente pode ter algum pensamento, mas para sair, para voltar para o pico, a gente sabe que a gente tem que estar mudando isso, nós temos que ser o observador consciente da nossa mente e transmutar isso e transformar isso aí, porque ele está dizendo, a mente é a criatura do hábito e ela vive dos pensamentos dominantes, aqueles que a gente está o tempo todo ali. Por isso a Catherine Ponder também no livro dela, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, eu fiz também uma série com o livro dela, assim como eu fiz com o do Spencer Johnson, eu deixo as duas aqui para você que quiser ver. Ela diz então que nós devemos estar decidida e deliberadamente no pensamento próspero, se a gente quiser alcançar essa prosperidade. Pela força de vontade, pode-se desanimar a presença de uma emoção e encorajar a presença da outra. O controle da mente pelo poder da vontade não é difícil. O controle vem da persistência e do hábito. O segredo do controle está em compreender o processo de transmutação.
Quando uma emoção negativa se apresenta na mente, pode ser transmutada numa emoção positiva ou construtiva, pelo simples processo de mudar os pensamentos. E o professor Hélio Couto tem uma forma de fazer que ele ensina nas meditações deles, nos vídeos dele, que ele diz que quando a gente detecta o pensamento negativo, ele chegou, a gente deu a mão para ele está levando a gente ali para o passado ou para o futuro, onde não tem luz, onde a gente vai se sentir muito mal, onde a gente vai acolher mais pensamentos negativos, isso vai se transformar em uma emoção e aí é aquilo que a mente... Que a mente cria através disso. Aí então ele diz que quando a gente detecta isso, a gente deve dizer cancelado, cancelado, alto ou em baixa voz. E o Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, ele diz que a gente deve dizer não, a minha presença eu sou é perfeita e eu apago tudo que for mal construído pela minha mente exterior, pois a partir de agora eu escolho apenas a perfeição manifestada na minha existência. Eu tenho usado essa fórmula. Não há outro caminho para o gênio senão o autoesforço voluntário, ou seja, isso também tem que ser aquela vontade de fazer essa reforma íntima, esse autoesforço voluntário. Não adianta ninguém chegar para a gente e dizer, é isso que você tem que fazer, se não vier de dentro, se a gente não tiver decidido que tá bom, que chega de falta e escassez, que dá o mesmo, que a falta e escassez é o que está aí, mas que é possível transmutar isso, transformar essa realidade para outra coisa. Então é isso que ele está dizendo, o esforço voluntário. Pode-se alcançar os píncaros da realização financeira ou comercial pela simples força propulsora da energia sexual. A história, porém, está repleta com as provas de que o homem pode, e geralmente o faz, trazer consigo certos traços de caráter que lhe roubam a capacidade de manter ou de apreciar sua fortuna. Isso merece ser analisado, pensado e meditado, pois expõe uma verdade cujo conhecimento pode auxiliar tanto mulheres como homens. Ignorá-lo custou a milhares de pessoas o privilégio da felicidade, embora possuíssem riquezas. Aqui então ele trazendo um outro lado, que aqui ele está dizendo como é que a gente alcança essa riqueza, mas ele está dizendo também que há a possibilidade que a gente possa trazer conosco certos traços de caráter que vão roubar a capacidade de manter ou de apreciar essa fortuna. A poderosa experiência do amor é um outro subtítulo. Recordações de amor não passam jamais, perduram, orientam e influenciam muito tempo depois que a fonte do estímulo desapareceu. Nada há de novo nisso. Todos os que se sentiram tomados de amor verdadeiro sabem que deixam traços permanentes no coração humano. O efeito do amor perdura porque o amor é espiritual por natureza. O homem que não pode ser levado a grandes alturas de realizações pelo amor está perdido, está morto, embora pareça vivo. Aqui novamente ele falando mais ou menos daquilo que ele já disse em um dos passos anteriores, que uma das formas do fracasso que tá escrito na testa da pessoa fracassada, não vai conseguir ter êxito em nada do que fizer, é a associação marital com um cônjuge que não haja isso, que seja aquela coisa de continuar um relacionamento que não está dando certo só porque pelo medo do julgamento, ou pelos filhos, ou pelo que quer que seja. Volte a seus anos passados, às vezes, e banhe a mente nas maravilhosas recordações do amor passado. Suavizará a influência de preocupações e aborrecimentos presentes. Isso lhe dará uma fonte de fuga das desagradáveis realidades da vida e talvez, quem sabe, sua mente lhe trará, nesse refúgio temporário no mundo da fantasia, ideias ou planos que podem mudar inteiramente o status financeiro ou espiritual da sua vida.
Ou seja, a mente está sempre levando a gente ali para o passado, mas é para aquelas coisas que não deram tão certo, é para aquelas coisas cujas recordações não vão trazer tanta felicidade, tanta alegria. Aqui então ele dizendo para já usar essa coisa que a mente sabe tão bem fazer e ir lá então no passado buscar um bom momento, buscar as maravilhosas recordações do amor passado, que isso pode ser um impulso para o presente, que pode mudar inteiramente o status financeiro ou espiritual da sua vida. Se você acha que é infeliz por ter amado e perdido o amor, ponha de lado tal pensamento. Quem amou verdadeiramente nunca perde por completo. O amor é caprichoso e temperamental. Vem quando quer e vai sem avisar. Aceite-o e goze-o enquanto dura, mas não perca tempo em se preocupar com sua partida. Então vamos lembrar da frase de Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, mas não se preocupar com a fase da partida, porque eu acredito que é até aquela coisa que a gente pode até atrair, se a gente está super bem numa relação, mas a gente fica temendo que a pessoa vai nos deixar, que vai acontecer alguma coisa de ruim, aí a gente acaba atraindo isso, né? Então ele diz, não se preocupar com a partida, porque o amor vai e vem sem avisar. A preocupação não o trará de volta. Despache também o pensamento de que o amor só vem uma vez. O amor pode ir e vir inúmeras vezes, mas não há duas experiências amorosas que nos afetem de maneira igual. Pode haver, e geralmente há, uma experiência amorosa que deixa marcas mais profundas no coração que as outras. Mas todas as experiências são benéficas, exceto para quem se torna ressentido e cínico quando o amor parte. Então aqui ele dizendo que tudo é realmente, até nesse quesito, qual é a nossa reação. Não é aquilo que o outro nos faz, mas é como a gente reage a isso. Então, aquele que não vai ser muito legal para aquele que vai se tornar ressentido e cínico quando o amor parte. Não deve haver desapontamento em matéria de amor e nem haveria se as pessoas entendessem a diferença entre as emoções do amor e do sexo. A diferença principal é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. Nenhuma experiência que afete o coração humano com força espiritual pode ser prejudicial, exceto por ignorância ou ciúme. Aí ele trazendo outra vez aqui o nosso querido amigo ciúme. Olha aí, gente, vamos prestar atenção nisso, né? Nenhuma experiência que afete o coração humano com força espiritual, já que ele está dizendo que o amor, a diferença entre as emoções do amor e do sexo, que a diferença principal é que o amor é espiritual e o sexo é biológico, e que nenhuma experiência que afete o coração humano com força espiritual pode ser prejudicial. O amor é inquestionavelmente a maior experiência da vida, permite a comunhão com a inteligência infinita. Quando misturado às emoções do romance e do sexo, pode levar bem alto na escada do esforço criador. As emoções do amor, sexo e romance são facetas do eterno triângulo do gênio realizador. Aqui então ele traz outra vez aquela fórmula química, que ele já disse que quando o amor é ligado ao ciúme, ele pode ser ligado ao sexo, ao ciúme, é extremamente prejudicial. E aqui, nessa outra forma, as emoções do amor, sexo e romance são facetas do eterno triângulo do gênio realizador. O amor é uma emoção de muitas faces, matizes e cores. O tipo de amor mais intenso e ardente é o que se experimenta quando se reúnem as emoções de amor e sexo. Os casamentos que não são abençoados com a eterna afinidade do amor, bem equilibrado e proporcionado com o sexo, não podem ser felizes e raramente perduram. Amor apenas não trará felicidade no casamento, nem só o sexo.
Quando essas duas maravilhosas emoções se conjugam, o matrimônio trará um estado de espírito que é o mais espiritual a que se pode chegar neste mundo. Olha aí, então, como ele já disse, essa é até aquela forma da ligação com a mente infinita. Quando a emoção do romance se acrescenta às do amor e do sexo, removem-se os obstáculos entre a mente finita do homem e a inteligência infinita. Nasce então o gênio. Tá aí então, tá tudo aí explicado, aí ele deu tintim por tintim. Bora lá, quem não entendeu e lê de novo, ouvir de novo, ver de novo. Subtítulo: Trivialidades podem arruinar o casamento. Eis uma interpretação que pode, se devidamente compreendida, trazer harmonia ao caos que existe em muitos casamentos. As desarmonias frequentemente expressas em queixumes podem ser, em geral, atribuídas à falta de conhecimento sobre o assunto sexo. Onde predominam o amor, romance e compreensão perfeita da emoção e função do sexo, não existe desarmonia entre os casais. Feliz o marido cuja mulher entende a verdadeira relação entre as emoções do amor, sexo e romance. Para o homem motivado por esse triunvirato sagrado, nenhuma tarefa é pesada, porque até os mínimos esforços se transmutam em tarefa de amor. A química do amor revelada aqui então, gente. Há um velho ditado que diz que a mulher pode fazer ou desfazer o marido, mas nem sempre a razão é clara. Fazer e desfazer são resultados da compreensão ou falta de compreensão por parte da mulher das emoções do amor, do sexo e romance. Ficando pesadinho aqui pra gente, hein? Então quer dizer que é a mulher que tem que entender essas emoções para que o marido tenha sucesso. Pelo menos foi até agora. Eu entendi isso, mas se a mulher permite que o marido perca o interesse nela e se interesse por outras mulheres, é geralmente pela ignorância ou indiferença dela em relação a sexo, amor e romance. Essa afirmação pressupõe, é claro, que outrora existiu amor verdadeiro entre marido e mulher. Ou seja, aqui então é importante prestar atenção nisso. Se desde o início já não existia o amor, aí essa equação, essa regra já não funciona, acredito. Então ele está dizendo que quando a mulher permite que o marido perca o interesse nela, então pela ignorância ou indiferença em relação ao sexo, amor e romance. Mas essa afirmação, ela pressupõe que antes houve tudo isso, houve o amor. Os fatos também se aplicam ao homem que permite que desapareça o interesse da mulher nele. Ah, bom, agora ele nos incluiu aqui. Casais muitas vezes brigam por múltiplas trivialidades. Se as analisarmos com precisão, a causa real dos aborrecimentos pode, com frequência, ser encontrada na indiferença ou ignorância nesses assuntos. Então aqui, olha, a indiferença, se a gente é indiferente porque é um assunto tabu, a gente insiste em ser indiferente também é porque a gente ignora, não entende. Como as mulheres conseguem poder, esse é um subtítulo aqui para as mulheres agora. A maior força motivadora do homem é o desejo de agradar a mulher. O caçador que brilhava nos tempos pré-históricos, antes da aurora da civilização, fazia-o pelo desejo de parecer grande aos olhos da mulher. A natureza do homem não mudou nesse aspecto. O caçador, entre aspas, de hoje não traz para casa as peles de animais selvagens, mas demonstra o desejo de agradá-la fornecendo-lhe belas roupas, automóveis e riqueza. O homem conserva o mesmo desejo de agradar a mulher que o caracterizava na aurora da civilização. A única coisa que mudou foi o método de agradar. Homens que acumulam grandes fortunas e atingem altos píncaros de poder e fama fazem-no principalmente para satisfazer o desejo de agradar a mulher. Tirem-lhe as mulheres da vida e grandes fortunas seriam inúteis à maioria deles.
É desse desejo inerente de agradar a mulher que dá a ela o poder de fazer ou desfazer o homem. A mulher que compreende a natureza do homem e com tato a cultiva não deve temer competição de outras mulheres. Homens que são gigantes de indômita força de vontade, ao lidar com outros homens, são facilmente manejados pela mulher eleita. Olha só ele aqui dizendo. Então o homem pode ser gigante, esse gigante está entre aspas, com muita força de vontade ao lidar com outros homens, mas eles são manejados facilmente pela mulher eleita. Por quê? Porque o desejo, de acordo com ele, o homem tem um desejo inerente de agradar a mulher. A maioria dos homens não admite ser facilmente influenciável pela mulher, que prefere, porque é da natureza do homem, querer ser reconhecido como a mais forte da espécie. Além disso, a mulher inteligente reconhece esse aspecto importante e muito sabiamente não cria caso. Há homens que sabem estar sendo influenciados pela mulher que escolheram, esposa, namorada, mãe ou irmã, mas com muito tato se refreiam em rebelar-se contra a influência porque são suficientemente inteligentes para saber que nenhum homem é feliz ou completo sem a influência modificadora da mulher certa. O homem que não reconhece essa verdade importante priva-se do poder que já fez mais para ajudar os homens a alcançar sucesso que todas as outras forças combinadas. E o que ele está dizendo aqui? O poder da emoção sexual, acredito eu, que é disso que falou esse capítulo todo. Então, aqui ele dizendo, eu acredito que é como tudo, eu acredito que há que se alcançar o equilíbrio, né? Porque ele está dizendo que a maioria dos homens não admite ser facilmente influenciável pela mulher. Que ele está dizendo aqui que a mulher influencia, ela pode fazer ou desfazer o homem, porque é desejo inerente do homem agradar a mulher. Mas ele diz que a maioria dos homens não admite que isso é tão fácil assim. Porém, ele diz que a mulher inteligente, ela reconhece esse aspecto importante e muito sabiamente não cria caso. E depois, há homens também que sabem estar sendo influenciados, mas eles também fazem de conta que não sabem que estão sendo influenciados, porque, de acordo com Napoleão Hill aqui no livro, eles são suficientemente inteligentes para saber que nenhum homem é feliz ou completo sem a influência modificadora da mulher certa. E aqui, levando em conta o tempo que ele escreveu esse livro, que hoje, nos nossos dias, já não é homem e mulher. Não sei como é que isso se aplicaria a uma relação homo. Então, o homem que não reconhece essa verdade importante priva-se do poder que já fez mais para ajudar os homens a alcançar sucesso que todas as outras forças combinadas. Pontos a fixar. 2 fatos surpreendentes sobre a energia sexual fornecem-lhe nova visão dessa vasta fonte de poder pessoal. A energia sexual pode ser fonte de gênios tão potentes como Thomas Edison ou Andrew Jackson. A energia sexual está nos bastidores do entusiasmo, da imaginação criadora, do desejo intenso, da persistência e de todas as qualidades que podem fazê-lo rico e feliz. Ajude-se a encontrar o elevado plano de pensamento que lhe fornecerá palpites inestimáveis. Você poderá sintonizar o depósito subconsciente de ideias de outras pessoas. O grande segredo de todo inventor de talento está agora em suas mãos, em duas fases simples, mas espantosas. Você poderá ver que nem mesmo a razão, entre aspas, poderá ajudá-lo tanto quanto o ajuda e orienta a energia sexual. Não lhe será negado a expressão natural, usada de maneira que muitos homens só descobrem tarde demais. Então aqui ele trazendo os pontos a fixar desse que foi o capítulo então, que ele fala da importância da energia
sexual, que é primordial para a procriação, ele disse aqui, ele deixou claro para a gente que ela é mais do que primordial, ela é a energia vital se a gente quiser estar dando esse salto quântico, se a gente quiser estar virando a chave, saindo da falta, da escassez e partindo para a abundância e a prosperidade em todos os setores. Esse estudo, esse livro, é o estudo que ele fez de 25 anos, resultado de 25 anos de estudo com as pessoas mais bem-sucedidas e aquelas que fracassaram. Então ele tem know-how para estar falando que esse é um dos pontos básicos. E ele está trazendo até que bem explicado aqui, já ficou bem mais claro, mas com certeza, como ele disse, há que se ler mais uma vez, pelo menos, há que se ler 3 vezes, ele disse que é o necessário, que é o importante. Então ele conclui esse que foi então o 10º passo, que ele falou então da importância da energia sexual, como transmutar a energia sexual e como usá-la para que ela se transforme em entusiasmo e faça com que as nossas criações aconteçam. Então, no final desse capítulo, ele traz a frase: nas origens de todo o poder vital jazem as origens de infindável riqueza. Aqui ele confirmando, então, a energia sexual é a energia vital, é o poder vital, é o que cria a vida. Então, eu acredito que é bem lógico de entender que é também o que cria tudo mais, não é? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado, que ajudou a intervenção que eu fiz, o que eu disse, e que vocês possam estar tão entusiasmados para estar concluindo esse livro, que ele disse que o segredo ele está aí diluído no livro do início ao fim, que alguns encontrariam no início, outros na metade, outros no final, e que alguns até não encontrariam, mas eu acredito que isso são aqueles que têm crenças limitantes com relação a dinheiro, especialmente, e agora nessa parte, nesse capítulo, aqueles também que têm crenças limitantes com relação a sexo e não entende essa parte que ele explicou aqui, que a energia sexual ela não tem a ver com o ato sexual, são coisas diferentes, não é tabu. E como ele disse, é a parte primordial para a criação. Tomara que tenha ficado bem entendido, que vocês tenham gostado da forma como eu li, e espero realmente encontrar com vocês para dar continuidade nesse livro. No próximo vídeo, então, a gente vai ver o passo número 11 em direção à riqueza, que é o subconsciente, tá bom? Então, eu espero contar com vocês para essa próxima leitura. Obrigada, tchau!